Os dos táxis da capital podem ter uma boa notícia nos próximos dias. Um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores põe fim à cobrança da taxa extra para quem acionar o serviço por telefone. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo prefeito José Fortunati. Se for aprovada, o Sindicato dos Taxistas promete entrar na justiça para reverter a decisão. A legislação que regulamenta o funcionamento de radiotáxis na capital é de 1976 e permitia a cobrança de 10% sobre o valor do serviço para a manutenção de todo o aparato necessário para que uma corrida pudesse ser agendada por telefone. Na década de 80, a lei passou por uma mudança. O valor da tarifa foi estipulado em metade da bandeirada, que hoje custa R$ 4,22. Mas a cobrança era facultativa. Agora, a proposta de extinguir a taxa foi aprovada pelo Legislativo Municipal. A autora do projeto alega que os custos atuais não são significativos. Não tem por que a população também pagar por uma coisa que os taxistas já pagam, porque eles têm contrato com as teles e contratos até muitas vezes, dependendo da empresa, altos, então não deve ser repassado para o consumidor mais esse valor. O Sindicato dos Taxistas defende o pagamento dos R$ 2,11 e que o valor seja destinado aos profissionais que já pagam uma mensalidade para as operadoras. Nós achamos que no momento que o país atravessa uma situação econômica boa, é exatamente o momento de melhorar o poder aquisitivo das categorias menos aquinhoadas. Não é o momento de retirar direitos. Nós vamos lutar para manter, esta lei ainda não foi sancionada, nós pediremos que o prefeito não sancione e se acaso essa lei entrar em vigor, nós ingressaremos na justiça para manter esse direito do taxista. De um lado, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre é contrária à cobrança da taxa. De outro, o presidente do Sintaxi defende que ela deve ser paga pelos passageiros. Mas o que pensam os profissionais da categoria? Nós viemos até o maior ponto de táxi do estado para saber. Eu acho que não deve cobrar. Por quê? Porque já está incluído no trabalho, né, na taxa. Sou contra. Por quê? Porque eu acho que espanta os fregueses. Às vezes é meio constrangedor essa coisa de ficar cobrando mais uma taxa, né? Bom, vamos conversar com o Afonso Ritter, porque se os próprios taxistas são contra, essa taxa já deveria até ter acabado há muito tempo, né? Dá para acabar, não é, Afonso? Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Pois é, o próprio presidente da IPTC, Vanderlei Capelari, vai defender a sanção do projeto, a sua eliminação junto ao prefeito José Fortunati. Ele esteve presente na audiência pública da Câmara de Vereadores, que discutiu o projeto e se convenceu de que a lei é muito antiga e estava em desuso. Mas alguns poucos taxistas querem cobrar a taxa e outros não, o que gera conflitos que serão resolvidos com a nova legislação. Essa lei talvez tivesse sentido, Afonso, quando foi criada nos anos 70, né? É verdade, provavelmente sim. A comunicação era então muito precária se comparada com o celular e o GPS de hoje. E a chamada quilometragem morta era bem maior do que a atual, quando é muito pequena. No Brasil, são poucas as cidades que ainda praticam a taxa. Além disso, a tarifa dos táxis de Porto Alegre não é das mais baratas. Segundo a IPTC, ela fica em 15º lugar, praticamente no meio das 27 cidades capitais do Brasil. Obrigada, boa noite, Afonso. Já a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou por 28 votos um projeto de lei que termina com a cobrança da taxa do chamado radiotáxi. Esse projeto ainda terá que passar pelo prefeito José Fortunati. Pois os vereadores aqui de Porto Alegre aprovaram ontem o projeto de lei que acaba com a cobrança da taxa da chamada pelo serviço do radiotáxi. A antiga lei de 1986 previa que a tarifa para esse serviço poderia ter seu preço final acrescido de metade do valor da bandeirada, hoje fixada na capital em R$ 4,22. Pela proposta aprovada ontem, essa taxa deixa de existir. Atenção, você que anda de táxi em Porto Alegre, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que proíbe aquela cobrança de R$ 2 quando você chama o táxi pelo telefone. Mas para entrar em vigor, o projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo prefeito da capital gaúcha. A Câmara Municipal de Porto Alegre proibiu a cobrança da taxa de chamada do radiotáxi. O projeto de lei aprovado ontem extingue os 50% do valor da bandeirada acrescidos ao preço final da corrida. A nova legislação depende da sanção do prefeito José Fortunati.